Hoje é o Dia Nacional de Combate à Asma, uma doença que atinge 300 milhões de pessoas no mundo e aproximadamente 20 milhões aqui no Brasil. E é nessa época do ano, com dias mais frios, que a doença pode se agravar. E por isso nós convidamos para falar sobre o assunto o pneumologista Renato Miranda Lima. Doutor, obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Quais são as possíveis causas da asma? Essa pergunta é bem importante porque a gente tem que ter noção de que a asma geralmente ela acontece por conta de uma hipersensibilidade, um aumento da sensibilidade da resposta das nossas vias respiratórias. Então, um estímulo que para uma pessoa, por exemplo, poderia não causar sintomas, pode no asmático causar bastante sintoma. Esses sintomas variam desde tosse, aperto no peito, sensação de chiado e muitas vezes motivam a procura até de pronto-socorro. Mas quer dizer, é uma doença que já nasce com a pessoa, ela é hereditária? Sim, tem um forte componente de hereditariedade nesse ponto. Muitas vezes na família você tem histórico de asma já e muitas vezes podem coexistir outras doenças, como de caráter alérgico, como rinite alérgica também. Até 80% dos pacientes com rinite alérgica podem ter sintoma de asma e a doença asma em si. Quer dizer, tem doenças também associadas, que muitas vezes até geram confusões, né? A pessoa confunde a bronquite com a asma, por exemplo. Não? Exato. Muitas vezes você, num quadro de resfriado comum ou aquela gripe, você pode ter uma bronquite, você pode ter uma inflamação dos brônquios, os canais por onde o nosso ar passa, como se fosse uma tubulação que leva o ar daqui de fora lá para a nossa via respiratória, mesmo para os pulmões. E isso pode ser agudo numa bronquite, vem 2 dias depois até passa. Na asma, uma coisa que é muito importante, esses sintomas vêm e vão. A recorrência é uma coisa muito importante que a gente deve ter em mente, até para pensar nos diagnósticos diferenciais, incluindo a asma mesmo. Quer dizer, ela pode aparecer em determinados períodos da vida, depois se acalmar, sumir e depois retornar novamente. Mas existe uma faixa etária que costuma aparecer com mais frequência ou não? Geralmente a gente costuma ver na população pediátrica ou até adolescente, mas nada impede de que possa ocorrer em outras faixas etárias. Há diagnósticos de asma mais tardios, até 40, 50, 60 anos a gente tem nosso ambulatório, esse tipo de paciente. E muitas vezes você controlado, às vezes você está controlado num certo ambiente, com a sua medicação direitinho, e você se expõe a algum tipo de irritante respiratório e isso pode voltar a desencadear sintoma em você. Doutor, a gente já falou um pouquinho, você falou um pouquinho dos sintomas, mas vamos reforçar aí quais são os principais sintomas da asma. Certo, a pessoa tende a ter uma falta de ar um pouco mais importante, o chiado no peito, aquela sibilância que a gente está acostumado a falar, a sensação de opressão no peito, muitas vezes tosse, essa tosse pode ser seca ou até eventualmente com escarro, mesmo na presença. Às vezes a pessoa consegue expectorar, colocar esse escarro para fora, um escarro um pouco mais amarelado geralmente. E muitas vezes podem coexistir outras doenças, sintomas de vias aéreas superiores, como coceira no nariz, aquela coriza, espirros ou até mesmo obstrução no nariz, aquele nariz mais entupido também. Bom, como é uma doença que não tem cura, aí tem a importância do tratamento, né? Quais são as formas de tratamento? Certo, isso é bastante importante. A doença não tem cura, você busca o controle, esse é um dos pontos-chave mesmo. É importante lembrar. A gente tem uma série de medicações, já que a asma é uma doença inflamatória, o foco principal de tratamento é você dar anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios esses, geralmente corticosteroides, corticoides, inalatórios. Tem alguns dispositivos que você usa para fazer essa medicação chegar na via respiratória da pessoa, alguns por cápsula, outros são sprays mesmo. E uma coisa que é muito importante não confundir, às vezes a pessoa começa a usar muito aquela bombinha. Aquela bombinha que a gente está acostumado para broncodilatar, para aumentar o calibre dessas vias respiratórias, ela não deve ser o tratamento carro-chefe, haja uma doença inflamatória. Você busca sempre desinflamar e aquilo ali é uma medicação de resgate. O tratamento é muito importante, você tem que sempre casar as duas coisas. O tratamento principal é de manutenção, você precisa fazer a sua medicação, alguns jeitos de tomar são de 12 em 12 horas, que você faz a cápsula inalatória, e eventualmente para resgate você faz a bombinha. Você nunca pode trocar as coisas. Começar a priorizar o resgate ao invés de priorizar a manutenção. Senão... Doutor, quais são as precauções que o paciente deve tomar? E também existem alguns fatores que ajudam, como por exemplo o exercício físico? Certo, esse é um ponto muito importante. Sempre que possível, se você tem algum tipo de alergia já até documentada, evitar contato com coisas que possam predispor à alergia, muitas vezes bichos de pelúcia, tapete, cortinas.
Tendo cortinas em casa, você tem que ter uma higiene, geralmente lavar a cada 15 dias no máximo até. Evitar varrer com uma vassoura desprotegida. Idealmente você pode botar um pano na vassoura para evitar que fique suspendendo aqueles aeroalérgenos que a gente fala, aquelas substâncias que podem gerar alergia na pessoa. Sobre exercício físico, essa é uma temática muito, muito legal, porque o paciente asmático estando controlado, isso vale não só para asma, mas para uma série de doenças da parte respiratória. Você bem controlado, você deve praticar exercícios físicos. O condicionamento que você adquire, seja por perda de peso, até porque o ganho de peso é um risco para gerar sintomas na asma, mas o próprio condicionamento que você adquire fazendo exercício é importante. Você consegue se adaptar melhor frente a um estímulo que poderia te dar sintomas. Então, desde que o paciente esteja bem controlado dos sintomas, se ele estiver descontrolado com muito sintoma, idealmente ele procura o médico, até para a gente poder ver o que pode estar acontecendo, o que pode estar gerando esse descontrole, para depois ele poder praticar exercício físico com mais segurança. Uhum. Bom, além de alguns fatores aí que podem ser prejudiciais, a poluição, fumaça de cigarro, eu estava lendo aqui que também até as festas juninas podem ser um pouco prejudiciais devido à fumaça dos fogos de artifício, a questão das fogueiras, né? A inalação daquela combustão das fogueiras. Também até nessa época do ano, até isso pode ser prejudicial. Exatamente. É sempre que a gente tem a oportunidade de falar sobre tabagismo, o tabagismo ele nunca é bom em hipótese alguma. Assim, nenhum médico dificilmente vai falar que o tabagismo é bom, porque não tem como falar um negócio desse. A fumaça por si só é um irritante para as vias respiratórias, seja ela advinda do cigarro ou de queima externa. A própria fogueira que gera fumaça, tudo. Muitas vezes o ambiente poluído é um fator de risco a mais. Aqui em São Paulo a gente tem bastante caso de poluição, a gente tem muita variação de temperatura também. Tem estudos que mostram que em uma semana São Paulo consegue experimentar extremos de temperatura, sai de uma temperatura muito alta para uma muito baixa, essas variando muitas vezes ao longo do dia. Bruscas podem ser bastante prejudiciais. Podem ser, principalmente o ar mais frio. O ar mais frio ele é um irritante para a via respiratória. Ele estimula com que os músculos que a gente tem ao redor daquela tubulação contraiam. Então, se contrai, diminui o calibre por onde passa o ar. E gera mais sintoma, é mais difícil de respirar nesse caso. Em outras épocas, outras estações, também há prejuízos? Por exemplo, na primavera, a questão do pólen, das árvores. Exatamente. Não sei, talvez no verão algum outro fator também, outono. Sempre que a gente tiver condições de irritantes para a via respiratória, você predispõe a mais sintomas, a um menor controle da doença. Então, o próprio pólen mesmo é um ponto prejudicial, é um fator de risco a mais. Outras estações, principalmente com essa variação de temperatura, muitas vezes o paciente com asma, um pouco mais sensibilizado, consegue sentir isso mesmo. Uhum. Agora, a medicação, doutor, o tratamento, ele é feito apenas nos momentos de crise ou ele tem uma regularidade maior? Exato, ótima pergunta. Muitas vezes o contato do paciente asmático com o médico se dá num pronto-socorro. Num pronto-socorro eu enxergo ele fora daquela característica basal dele, eu enxergo ele mais exacerbado. Eu tenho que fazer um tratamento mais agudo para tirá-lo dessa condição de crise, mas o foco que eu vou ter que ter depois eu reviso a história daquele paciente, eu vejo se tem algum fator de risco a mais que eu não esteja contemplando, por exemplo, uma rinite que não está bem compensada, o paciente tem sintoma de refluxo, azia, queimação, o próprio conteúdo gástrico ácido, quando passa para dentro da via respiratória, é um irritante, e eu vou buscar alinhar o tratamento dele. E sempre reforçando aquele ponto que eu falei anteriormente. A gente nunca deve se basear na terapia de resgate. Eu tenho que fazer uma terapia de manutenção, eu tenho que focar em anti-inflamatórios das vias respiratórias. Algumas vezes, a depender da condição clínica, eu tenho que associar medicamento para broncodilatar também, mas uma broncodilatação mais mantida. Aquela de resgate geralmente dura alguns minutos ali. Bom, a gente viu aqui, doutor, a gente tem informação que em um período de uma década, o número de internações por asma aqui no Brasil, ele caiu 49%, praticamente metade. A que se deve isso? Isso se deveu principalmente a um aumento na aderência do tratamento por parte da maioria das pessoas, mais serviços conseguiram ter acesso a medicações e saber como usar essas medicações. Não adianta você ter uma medicação excepcional na mão se você não souber como usar. Então você tem que buscar adequar isso e sempre focar nas comorbidades. Muitos pacientes têm outras doenças que podem propiciar um maior descontrole da asma, então você foca sempre buscando controlar as outras e, por tabela, você acaba controlando a asma também do paciente. Mas muito se deveu aos avanços com terapia de medicamento para o controle da asma também e uma melhor identificação
ao que o paciente está se expondo. Nas histórias clínicas dos médicos começou-se a se perguntar mais sobre isso, porque os estudos foram começando a chegar, levantando essa bola para a gente procurar. Quer dizer, levando em conta, então, todas essas recomendações, dá para seguir uma vida normal, se levar uma vida normal? Exatamente. Inclusive, esse é o objetivo. O paciente não precisa ficar numa bolha protegido de tudo. A ideia é que você atinja um controle porque ele tem que levar uma vida normal. Como toda doença, a gente busca sempre focar nisso. Dói muito para a gente quando a gente perde um paciente eventualmente, tem um óbito por conta de uma crise de asma. Isso dói muito, é uma população mais jovem, tudo. Então, isso reflete muito impacto, reflete em internações prolongadas, podem gerar dias a menos de trabalho, isso impacto para a economia é muito importante. E uma informação que é muito, muito relevante, existe uma iniciativa global contra a asma, que é o GINA, do inglês mesmo, que ele foca sempre em medidas que busquem controle, o melhor tratamento, a melhor adesão do paciente. E há uma informação aqui do capítulo brasileiro dessa instituição mundial que, por dia, no Brasil, 3 pacientes morrem em virtude de uma crise de asma, em virtude da asma. Quer dizer, um número bastante impactante. Bom, doutor, eu queria agradecer muito. Eu conversei aqui com o pneumologista, o doutor Renato Miranda Lima, hoje a gente falando sobre a asma. Muito obrigado pela participação. Obrigado pelo convite também. Tá?